Oi, pessoal. Nosso vídeo dessa semana é sobre pesquisa quali quantitativa, conhecida também como quali quanti, ou como algumas pessoas chamam, pesquisa de método misto ou multimétodo. Vamos analisar esse artigo sobre o impacto do home office na qualidade de vida no trabalho do colaborador, um artigo, que foi escrito aqui por esses autores e que ele usou exatamente essa abordagem. Então vamos lá, o que é que quer dizer uma pesquisa quali-quanti? No primeiro lugar, a gente entender isso. A pesquisa quali-quanti é aquela que vai reunir duas abordagens em um só estudo. Ela vai ter uma análise de dados qualitativa e outra quantitativa, nesse caso, no mesmo trabalho. Então, aqui eu tenho um artigo só, e nesse artigo foi feita uma parte qualitativa com abordagem qualitativa e outra parte com abordagem quantitativa. Como é que você vai saber se a sua pesquisa pode ou não ter essa mesma abordagem que teve aqui nesse trabalho? Você vai analisar o objetivo do seu estudo. Veja o objetivo e analise se para esse tipo de investigação que você quer fazer, cabe fazer uma parte qualitativa e outra quantitativa. Vou mostrar a vocês como eles fizeram aqui nesse artigo. O objetivo desse artigo foi identificar se o home office influencia efetivamente a qualidade de vida dos colaboradores. E aí eles prosseguem aqui no resumo dizendo: para atender ao objetivo proposto, foi realizado um estudo multimétodo, ou seja, eles utilizaram aqui as duas abordagens, utilizando as abordagens qualitativa e quantitativa. Agora você vai explicar como foi que você fez a qualitativa e como foi que você fez a quantitativa. A abordagem qualitativa consiste em um estudo de caso. Então, o primeiro ponto aqui que eles falaram foi da abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela é adequada para estudo de caso, como eles colocaram aqui. A pesquisa qualitativa, ela não se preocupa com medidas. Logo, se você faz uma pesquisa qualitativa, você não vai fazer uso de técnicas estatísticas. O que ela quer é compreender a percepção das pessoas. E a gente vai ver aqui que esses autores, eles fizeram uma entrevista com uma pessoa de uma determinada empresa. A coleta geralmente é feita por meio de entrevista e os dados são apresentados em forma de texto. Então, tudo isso, quando a gente for analisando aqui o artigo todo, vocês vão conseguir perceber isso. Então, ela não vai se preocupar, a abordagem qualitativa, ela não vai se preocupar em quantificar. Agora, eles vão explicar a abordagem quantitativa, como foi que eles fizeram. A abordagem quantitativa foi realizada por meio de uma survey, cujos resultados foram avaliados por meio de estatística descritiva e teste Q quadrado no software SPSS. Na pesquisa quantitativa, como o próprio nome diz, ela é baseada na quantificação, onde o pesquisador geralmente coleta dados por meio de um questionário, que foi esse caso aqui. A gente vai ver quando a gente estiver analisando a metodologia, a gente vai ver que eles coletaram por meio de um questionário, né? Então, aqui realizado por meio de uma survey, né? Ou uma pesquisa de levantamento, e utiliza técnicas estatísticas para análise dos dados. Veja que aqui eles colocam, eles fizeram estatística descritiva e fizeram o teste Q quadrado e utilizaram o software SPSS, que é um software de análise estatística. Então, na pesquisa quantitativa, os dados são apresentados em tabelas e gráficos, que é como a gente vai ver aqui também. Portanto, a partir da análise do resumo desse artigo aqui, eu já vejo que é possível fazer uma pesquisa com a combinação dessas duas abordagens. Uma parte aprofundando informações, que é a qualitativa, e outra quantificando os dados, que é a abordagem quantitativa. O que você precisa analisar é se essa abordagem múltipla ela é coerente com o objetivo do seu estudo. Então, vamos partir aqui para analisar como eles escreveram a parte da metodologia do trabalho. Aqui na metodologia, pessoal, você vai, quando vocês estiverem fazendo o artigo de vocês, vocês vão explicar a sequência dos procedimentos. Como foi que você fez a etapa qualitativa e como foi que você fez a etapa quantitativa. Veja que eles iniciam falando sobre a etapa qualitativa e colocando aqui como foi que fizeram a etapa quantitativa, que são aquelas informações que estão lá no resumo. Mas agora você vai precisar detalhar como foi que você fez cada uma dessas abordagens. Então perceba que eles começaram aqui explicando a qualitativa, né? Isso é comum. Geralmente, quando é um trabalho aqui com os dois métodos, a gente inicia pela parte qualitativa. E eles colocam: a entrevista foi realizada com determinada pessoa de uma determinada empresa.
O objetivo da entrevista foi obter informações relevantes sobre a implantação do programa Home Office dentro da empresa, assim como entender se as pessoas que realizam esse programa possuem, consequentemente, mais qualidade de vida no trabalho. E explique aqui na metodologia como foi que você fez essa parte qualitativa. Na sequência, você vai explicar a etapa quantitativa, como foi que você coletou os dados e como foi que você fez a análise desses dados. Aqui os autores colocam, na etapa quantitativa foram utilizados como objetos de estudo profissionais que atualmente estão trabalhando, independentemente da área de atuação, e que fazem parte ou não do programa Home Office, dentro das respectivas organizações. Então, aqui tem um objetivo, né, dizendo que a partir dessa coleta de dados, foi possível realizar um comparativo entre trabalhadores tradicionais e aqueles que realizam suas atividades profissionais periodicamente a domicílio, quanto ao nível de qualidade de vida no trabalho. Eles colocam aqui quantas pessoas responderam, 294, o instrumento de pesquisa selecionado, então o tipo de questionário que eles aplicaram para poder coletar esses dados. Então depois você coloca o objetivo desse instrumento de coleta de dados, esse questionário, o que é que esse questionário pretende mensurar, o que é que ele pretende medir, esse questionário que você aplicou. Então você vai e escreve sobre isso também. Então, veja que a gente vai detalhar bem como foi que a gente fez a pesquisa qualitativa e como fez a quantitativa. Depois, você vai explicar como é que você fez a análise dos dados. E aí, eles colocam: os dados foram analisados no software SPSS por meio de estatística descritiva e de teste quadrado, que é o teste adequado para verificar a associação entre dados nominais. Então, eu expliquei cada uma das abordagens, como eu fiz, e aí, na sequência, eu já vou partir aqui para a apresentação e análise dos resultados. Como eu coloquei anteriormente, é comum você começar explicando sobre a etapa qualitativa, né? Então, na apresentação dos resultados, você apresenta aqui essa primeira abordagem que você fez, a parte qualitativa, separada da parte quantitativa. Então, a gente vai iniciar aqui analisando a etapa qualitativa, e aí eles vão colocar, né, que as informações apresentadas a seguir foram coletadas por meio de entrevista. Então, quando você vai coletar dados qualitativos aqui por meio de entrevista, você vai criar um roteiro com perguntas abertas, que são aquelas perguntas que você não coloca alternativas para marcar, né? Você deixa ali o entrevistado livre para responder o que ele quer. E aí essas perguntas, elas têm como objetivo obter o máximo de informações do entrevistado. Por isso que você deve deixar na entrevista essas perguntas abertas. Então você vai ver que os resultados, eles são apresentados em forma de texto, nessa parte aqui qualitativa. Então escreva direitinho como foi que você fez essa entrevista, e aí você vai começar a trazer os resultados. O que foi que essa pessoa que você entrevistou, ela respondeu? Você vai ver que em vários trechos aqui da análise dos dados, quando você vai olhar um trabalho, que ele fez uma coleta de dados por meio de entrevista, você vai ver que constam trechos da fala das pessoas que foram entrevistadas. Então, esse trecho, pessoal, aqui que está marcado, é exatamente a fala, né, transcrita tal e qual o que a pessoa disse. Então, é interessante que você sempre coloque alguns trechos de fala dessa pessoa, né, para exatamente que o leitor do seu trabalho veja aquele dado. Então, você não tem um dado numérico na parte qualitativa, você tem texto. E aí você vai apresentar o seu dado, é exatamente a fala da pessoa que você fez a entrevista. Os autores, eles vão analisando aqui, então na parte, eles colocam, na visão do entrevistado, a realização do home office garante uma maior satisfação da equipe, e aí ele já coloca, olha, um trecho aqui embaixo. Então, você vai colocando os trechos de fala e você vai analisando. Depois, quando você terminar essa parte qualitativa, você vai entrar na etapa quantitativa. Então, agora vai ter que ter análise estatística de dados, porque foi aquele questionário que eles fizeram com uma amostra de 237 respondentes, né, que estão atualmente trabalhando, dos quais 55 realizam home office, ou seja, 23,20% das pessoas que responderam estão em home office. E aí veja que a apresentação dos resultados ela é diferente. Eu não tenho trecho de fala das pessoas aqui. Por quê? Porque aqui é etapa quantitativa. Então, na etapa quantitativa, você vai apresentar os dados em formato de gráfico ou então de tabela. Perceba que eles foram colocando aqui os dados em forma de tabela e você vai ver
perceber que em vários momentos é feita a discussão da análise estatística desses dados, né. Então aqui eu tenho uma tabela 2, a gente vai ver aqui que eles colocam, aqui nessa parte dos resultados, eles colocam os resultados do teste, então só aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês, os resultados do teste Q quadrado demonstram que não existe diferença estatisticamente significativa no fator psicológico quando a pessoa realiza home office. Então veja que é uma análise estatística aqui do que eles coletaram, né, essa coleta aqui ela já é diferente daquela da qualitativa, porque aqui você vai coletar com perguntas que têm alternativas, né, então questões fechadas, certo? E aí pessoal, é isso, vocês vão escrevendo essa parte quantitativa, olhe, perceba, ou tabela ou gráfico, né, para vocês apresentarem os resultados aqui dessa etapa, até vocês chegarem aqui, nas considerações finais do trabalho, né. Então é isso, a gente pode perceber que usar essas 2 abordagens em um mesmo trabalho, ela é possível, né, você só vai ver se realmente isso é coerente, tá certo, com o objetivo que você está traçando, né, o seu problema de pesquisa do artigo que você vai desenvolver. Ok pessoal, um grande abraço e até terça-feira.